Olá, boa noite a todos, bem-vindos à minha nova live, hoje dia 7 de junho. Olá, Vanessa, como vai? Tudo bom? Sandrinha, como vai, Sandrinha? Aurivan, que beleza você tá por aqui. Boa noite a todos. Maria Antônia Pérez, você sempre aqui, habituê, muito bom. André Figueiredo, beleza, André Macedo. Nath também, Pinheiro, Isabel, estou dando um alô para todos. Sandrinha, saudades também, Sandrinha, muitas, mas estamos nesse recurso aqui tecnológico, podemos nos ver sempre. Tita, Maria Noblar, Tita Pena, que bom que você está aqui. Maria, olá Maria, um beijo em Aracaju, saudades de Aracaju. Bem-vindas todas a esse encontro nosso, né? Esse momento que a gente está aqui buscando. Cláudia Viana, que bom que você está aqui prestigiando a live. Velise Alves, que bom também. Fico feliz de ver você. João Marcelo, olá. Daxé, que bom, você vai assistir minha live. Um abraço a todos. Cristina Piauí, Tita, como vai? Tânia Visco, Laura, Maria Antônia, todo mundo, que bom. Fico feliz de ver tanta gente boa aqui que está realmente acompanhando essas lives e eu fico feliz porque tem sido uma forma de eu me comunicar, né, de uma maneira mais coloquial, com vários temas interessantes para essa pandemia, né? São interessantes os temas porque eles nos trazem uma noção de estratégias, de ferramentas. Eu comecei com as ferramentas, né, as estratégias emocionais para lidar com a quarentena, a evoluir para a clínica do excesso, já falei da obesidade, já falei das adicções em geral, e hoje eu pensei num tema que eu acho muito instigante, muito interessante. Olá, Alessia, como vai? Helenice, Thaís Almeida, que bom que vocês estão aqui. Então, pensei num tema que eu acho que vai nos dar uma, vamos dizer assim, condição de perceber de uma maneira mais completa, talvez, um pouco mais aprofundada do coloquial, porque as minhas lives têm esse objetivo. São lives clínicas. Pensei na depressão para hoje, tá? E acredito que vamos ter muito o que falar sobre a depressão como um grande mal contemporâneo do século XXI, ok? Então, o primeiro passo que eu quero falar para vocês é de que as lives clínicas elas têm uma peculiaridade. Não é apenas transmitir um saber para vocês, mas é perceber a interlocução desse saber em cada um. Cada um vai pescar o link que vai lhe interessar. E é nesse sentido que é rico o saber da psicanálise. É um saber que faz interface com todos os saberes, é um saber elástico, é um saber que nos entusiasma, né? Há 40 anos eu estou falando disso e não me cansei ainda, espero mais tempo ainda para continuar falando, porque é entusiasmante falar do psiquismo humano, falar da possibilidade do sujeito. Hoje eu vou falar da depressão, mas eu vou falar na próxima dos transtornos de ansiedade, da síndrome do pânico. Já vou antecipando, hoje não vai dar tempo para falar tudo não. Hoje é a depressão. É a depressão como um mal contemporâneo, como o mal do século XXI. Nós tivemos, né, vou começar a minha fala, né, sabendo que essa interlocução é rica, porque é uma interlocução que traz muitos retornos que eu tenho tido de vocês, pessoas que me pedem encaminhamento, pessoas que falam nas suas necessidades. As lives têm atingido o seu objetivo. Não é apenas comunicar um saber, é capacitá-los a ter posse desse saber e poder usar a seu favor. Isso é que interessa. Graça Folkets, que bom que você está por aqui também. Como vai? Saudades. E então, eu tinha pensado na depressão exatamente por conta da quarentena, do isolamento social, do confinamento dessa pandemia. Aumentaram de forma exacerbada as questões da depressão entre as pessoas. As pessoas que já tinham depressão pioraram, outras que nunca tiveram passaram a ter. Que questão é essa? Que doença psíquica extremamente, vamos dizer assim, difícil, subreptícia, que acontece no nosso psiquismo e que não tem como prevenir, como é que faz? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Vejam bem, o século XIX experimentou, foi o século do Freud, experimentou o mal do século, que era o quê? A tuberculose. O bacilo de Koch, as pessoas tinham problemas pulmonares.
e morriam de tuberculose. Não havia ainda, o Flame não tinha ainda descoberto a penicilina, então morriam de bacilo de Koch, morriam de tuberculose. Então foi o mal do século XIX. Experimentamos no século XX um outro grande mal, que foi exatamente o câncer, né? O câncer como uma doença que até hoje é uma doença que mata muitas pessoas, então trouxe uma outra situação de tirar o humano diante de uma dificuldade orgânica e meio misteriosa, por que é que acontece, por que é que uns sobrevivem e outros não. E agora, no século XXI, nós estamos vivendo uma época onde as doenças psíquicas elas estão se avolumando nesse século que estamos. A depressão ganhou um corpo maior. Olá, Alzira, do Rio, um abraço, e você e Vavá. Então, a depressão ganhou uma potencialidade maior. Hoje, a gente percebe que é normal a gente escutar, fulano está em depressão. Meu amigo está deprimido, fulano entrou em depressão, precisou se internar, virou algo coloquial, virou algo extremamente normal entre as pessoas. Então, a pergunta é, o que é finalmente a depressão? Por que é que acontece a depressão? De onde vem essa depressão? Que doença é essa? Que doença é essa que toma o psiquismo de tal maneira que a pessoa fica outra pessoa e que a pessoa não se reconhece, sem energia para fazer as coisas, com exatamente a sensação de anedonia, que é exatamente a incapacidade de ter prazeres. Tudo perde o sentido. Um analisante meu, há muitos anos atrás, ele me disse uma frase que eu tomo essa frase como uma definição da depressão. Ele disse para mim, doutora Mônica, a depressão é uma ferida na alma que nem Deus às vezes consegue fazer o curativo. Isso foi muito forte, essa definição de depressão. É ver a vida em preto e branco. A vida perdeu sentido, perdeu as cores, perdeu a alegria, né? Essa anedonia, essa incapacidade de ter prazeres com o ato de existir, essa falta de energia psíquica para planejar a vida, para se organizar, para as atividades da vida diária, essa falta de coragem de tomar banho, dos hábitos de higiene, de cuidar da aparência, esse descuido com o próprio corpo, né? Esse descuido com a saúde, esse descuido com a alimentação, essa sensação de fracasso em todos os níveis. Que doença é essa? Que doença terrível é essa? Que doença é essa que acomete tantas pessoas? Como é que nós, analistas, nos defrontamos com isso? O que fazemos com isso? Queridos, se eu tivesse todas essas respostas, eu não estaria fazendo essa live. É porque exatamente é pesquisa. A depressão não está resolvida. Ela ainda é um grande enigma para a psiquiatria, para a psicanálise, para as psicoterapias. Quero dizer a vocês, de uma forma muito clara, que a depressão é um termo da psiquiatria, mas ele foi cunhado de duas ciências, de duas questões. A primeira é da geografia física. A depressão é algo do relevo. Assim como tem a planície, o planalto, né, existe a depressão do relevo, quando há uma queda, né, na linha do relevo. A gente às vezes vai viajar no carro e vê na estrada, cuidado, depressão a 200 metros, significando que tem uma queda, uma lombada e tem uma queda, né? E essa metáfora é interessante porque é exatamente uma queda do aparelho psíquico, uma queda do elan vital, uma queda da energia psíquica, da vontade de fazer as coisas. A pessoa perde a vontade. A palavra é anodonia, é dificuldade de ter prazer nas coisas. Então, a depressão é exatamente que vem da geografia. Esse termo foi cunhado da geografia, mas ele foi cunhado de uma outra ciência, da economia. Porque foi cunhado da questão da depressão econômica de 1929 nos Estados Unidos, com a queda da Bolsa em Nova York. O significante-chave é depressão econômica, a queda da Bolsa.
Então, eu vou falar de tudo, vou falar do orgânico, vocês estão perguntando já muitas coisas, eu sei que a curiosidade é grande, mas eu vou discorrer sobre desde a terminologia da palavra, depressão, que vem da geografia e da economia, até os substratos etiológicos da depressão, as origens da depressão, para que vocês possam ter essas ferramentas, esse manancial de saber e poder ajudar alguém ou até se fazer essa interlocução consigo próprio. Vamos lá. Vou discorrer desses pontos todos, pelo menos que o tempo nos permita. Então, nasceu da geografia e da economia e foi trazido para a psiquiatria e para a psicologia e para a psicanálise, porque a depressão é uma queda da energia psíquica. É como se houvesse um furo no psiquismo, um ralo, por onde se escoasse toda a energia psíquica, onde a pessoa não tivesse mais vontade de fazer absolutamente nada. É um desânimo completo. O desejo é ficar deitado, dormindo, apetite acaba, ou ao contrário, come compulsivamente. Eu quero realmente definir que a depressão ela não é padrão. Os sintomas da depressão são múltiplos, são muito grandes. E eles cobrem um largo leque de questões. Existe depressão com sintoma psicossomático, diarreias, constipação, dores de cabeça, labirintite psíquica, tonturas, mal-estar, né? E todo um cortejo de espinéia ansiosa. Então, a depressão ela vem com esse cortejo orgânico, muito físico, como se houvesse uma sintomatologia exatamente psicossomática. Então, é um tipo de depressão, a depressão se apresenta assim. Ela também se apresenta com angústia, com ansiedade, com sensação de sufocação, com bolo na garganta, com uma sensação de que vai ficar asfixiado. Então, é também ansiedade. Então, ela também acontece com ansiedade. Eu não sei se ficou tranquilo aí, parece que pausou um pouco, mas eu vou continuar. Então, a depressão também acontece com ansiedade. Então, é um outro contorno da depressão. Uma outra forma da depressão é a depressão com medos, com fobias, com dificuldade de lidar com o cotidiano. A pessoa se enche de medos, como se fosse mesmo um pânico. É um outro tipo de depressão. Então, vocês estão vendo que a depressão não se apresenta de forma igual para todos. Mas, finalmente, o que é a depressão? Freud, ele não tratou tanto da depressão na época, porque não havia essa pandemia de depressão, não havia essa quantidade de deprimidos como temos hoje. Mas ele estudou em Luta e Melancolia algumas causas da depressão e ele pode ter nos trazido, ele nos trouxe um embasamento extremamente rico para a depressão. Existe um livro que eu quero indicar para vocês, de uma colega psicanalista, Maria Rita Kell, paulista, excelente. Esse livro ganhou até o prêmio Jabuti, é um clássico nacional, talvez seja a melhor publicação nacional, que é O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell. Está aqui a propaganda que eu estou fazendo do livro da colega, para dizer a vocês que quem quiser mergulhar no tema, leia Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Ela foi muito feliz nas colocações, é um livro que é muito claro, não é escrito no jargão lacaniano, ao contrário, ele é muito didático e nos ajuda bastante. O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell, vale a pena, certo? Ganhou até o prêmio Jabuti, é um livro genial. Então, a depressão hereditária, não existe o gene da depressão. Não existe o gene recessivo da depressão. Então, ela não é genética. Aí estão perguntando o que é depressão endógena, o que é depressão exógena, e eu vou falar sobre tudo isso. Mas vamos... eu sinto que a minha fala está trazendo muitas perguntas, então já estou aqui com uma série de questões que eu já vou falar de tudo isso. Vamos devagarzinho, porque a depressão ela é muito misteriosa. Ela é muito misteriosa, porque ela pode... vamos dizer assim, trazer a pessoa para o fundo do poço. E às vezes o que a pessoa pensa é a morte como saída, porque está difícil de viver, não está difícil para morrer. Então é como se tivesse perdido o medo da morte e tivesse dificuldade com a vida. Porque a vida deprimida, a vida sem energia vital, ela é muito dura, ela é muito difícil.
E eu quero dizer para vocês que existem causas da depressão que eu estudo, que eu pesquiso, que eu percebo na minha clínica. Eu tenho uma grande clínica de deprimidos, talvez porque naturalmente eu sou uma pessoa que acredito muito na pulsão de vida. Quem me conhece sabe que eu estou sempre colocando as coisas para funcionar. Então, talvez essa minha característica seja um contraponto daquele paciente que chega para mim sem querer viver. E talvez haja no nosso vínculo, né, transferencial algo que dinamize um pouco pela minha forma de ser, minhas características pessoais, está no meu código de barra, é acreditar que mesmo sem saída, tem saída. Uma vez me perguntaram, um analisante perguntou, doutora Mônica, eu estou num beco sem saída, eu estou num beco sem saída, com uma gratidão, assim, uma tristeza muito grande, uma gratidão por estar ali, mas uma tristeza por estar num beco sem saída. E a intervenção foi por onde você entrou. A saída é a entrada. Ninguém nasce num beco sem saída, ninguém nasce. A vida promove um beco sem saída para nós e nós entramos nele. Mas por onde saímos? Por onde entramos? Existe uma saída. E essa intervenção me ajudou a entender que a depressão não é um beco sem saída, tem uma entrada, que é a própria porta da saída. Vamos procurar essa entrada, vamos procurar a causa da depressão, vamos procurar o que está por trás da depressão, vamos procurar os fatores etiológicos, né? Que ela não é criptogênica, ela não é oculta, ela tem sentido, ela tem sentido. Olha só, eu quero dizer a vocês que a depressão é uma incógnita, mas como toda incógnita, ela serve para a gente avançar. A dúvida serve para a gente crescer. A dificuldade de compreensão serve para a gente estudar mais. E eu tenho refletido muito sobre a depressão. Como eu tenho uma clínica de muitos deprimidos, então eu vejo que são pessoas que estão buscando um sentido para a vida. É como se houvesse perdido o sentido para a vida. E para isso, eu imagino 3 causas. E eu gostaria de falar de algumas causas da depressão. A primeira são as perdas. Eu quero dizer a vocês e deixar bem claro que o luto não é a depressão. Quando a gente tem uma dor psíquica de uma perda, a gente experimenta uma situação de luto, uma situação de esmaecimento da energia vital. O luto é um processo de elaboração da perda. É como se o objeto perdido precisasse ficar dentro de nós e a gente pudesse digerir aquela perda até nos soerguermos de novo na direção de uma vida mais exitosa. Então, o luto é uma perda real. Então, isso não é depressão. Alguém que perdeu um ente querido, que está vivendo a experiência de tristeza. Pessoal, tristeza não é depressão. Tristeza é um sentimento humano, como alegria, como satisfação. Então, às vezes, a tristeza não é depressão. A tristeza é um momento de elaboração de uma grande perda, que a pessoa não pode, de forma alguma, ficar diferente. Tem que passar o tempo, tem que elaborar, tem que digerir, tem que se viver o luto. O luto é necessário ser vivido com todas as suas questões, com todas as suas características. Isso não é depressão. Luto não é depressão. Luto é algo natural. Que alguém que perde uma situação econômica, alguém que perde a saúde, alguém que perde um ente querido, alguém que perde um amor, vai vivenciar, inevitavelmente, a situação de luto. Luto não é depressão. Tristeza não é depressão. Infelizmente, a palavra depressão ela é usada de forma coloquial, de forma indiscriminada, como se qualquer tristeza, qualquer baixo astral virou depressão. Não. Depressão é doença. Doença psíquica. É muito mais do que tristeza, é muito mais do que baixo astral. Depressão é uma psicopatologia, muito um funcionamento que pode estar nas estruturas clínicas todas. Então é algo muito mais complexo do que simplesmente tristeza. O luto, alguém está perguntando quanto tempo para esse luto? Não existe uma previsão, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam de 1 ano, tem pessoas que com 6 meses elaboram. Eu não vou dizer de antemão que já existe um período esperado para o luto, né? Antigamente as pessoas usavam preto, né, depois da morte de um ente querido e usavam durante, sei lá,
6 meses, preto fechado, chamavam luto fechado. Depois, nos outros 6 meses do ano, usavam preto e branco, que eles chamavam luto aberto, para mostrar que já estava sendo mais elaborado o processo da perda. Então, por volta de um ano, provavelmente, com o aniversário da perda, o sujeito já conseguiu, passou um ano, né? A Terra fez a sua translação total ao redor do Sol, muitas coisas aconteceram na vida, então muitas questões vão sendo ressignificadas e a psique é dinâmica e o tempo é o melhor remédio, porque o tempo esmaece e diminui a dor das feridas, cicatriza as dores também. Então, é necessário um tempo para o sujeito elaborar o luto. Luto não é depressão, tristeza não é depressão. Vamos ter cuidado de não usar de forma tão coloquial, indiscriminada, certo? Então, eu não vou tratar da melancolia hoje. Alguém está falando da melancolia, meu primo, o psicanalista Vavá. A melancolia é uma estrutura psíquica, uma neurose narcísica, é uma questão muito mais complexa, a bile negra, desde Hipócrates de Cos. Não vou me deter na melancolia, eu vou me deter na depressão. Porque a depressão é um funcionamento psíquico, é um fenômeno que ocorre em quaisquer estruturas. Nas estruturas clínicas todas que existem na psicopatologia da psicanálise, psicopatologia psicanalítica. Você vai ver, nós vamos ver a depressão nas neuroses, nas psicoses, vamos ver vários tipos de depressão. Bom, então voltando à questão da perda. Então, às vezes, o sujeito, após o luto, ela não consegue elaborar e entra num processo de depressão, como uma incapacidade de viver o luto e de conseguir construir uma nova vida depois do luto. Vejam bem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: as pessoas estão pedindo, talvez, para participar do meu vídeo ao vivo, mas eu preciso falar do tema todo e depois eu deixarei um tempo para a participação de vocês, porque, caso contrário, eu vou ficar respondendo questões e eu não falo do assunto, que eu ainda preciso falar. Tem muitas coisas que eu gostaria de colocar para vocês. Então, as pessoas estão me pedindo para participar do meu vídeo ao vivo. Eu os recebo, acolho com muita alegria, mas eu vou precisar desenvolver o tema mais para depois poder responder as perguntas que me forem feitas, ok? Tá certo? Aguardem só um pouquinho. Eu estava falando das perdas. Existem depressões causadas por medos. As pessoas têm medos de muitas coisas. E o medo, quando ele é exacerbado, ele tira a energia psíquica. O medo faz a pessoa perder a força interna para dar conta da realidade. Então, existe depressão por medos também. Medos exacerbados, medos do futuro, medos da perda financeira, medos da falência, medos da situação econômica, da miséria, medos da falta de energia, medos de perda da saúde. Então, são muitas coisas, tá? Então, como tem muitas perguntas, né? O João está falando e eu concordo, João, fica melhor eu falar tudo e depois a gente guarda, sei lá, 20 minutos, 10 minutos, sei lá, 15 minutos que seja. Quem sabe o tema se prolonga para uma outra live, se for tão interessante assim. Bom, então, a depressão, ela nasce de 3 situações. Da perda, que é o luto, mas pode virar a patologia, quando o sujeito não elabora o luto e fica naquela conversa repetitiva do sofrimento e mantém o sofrimento. Então, a depressão, ela vem pós-luto e o luto não sai, e o sujeito fica enlutado psiquicamente muito. Tem o segundo ponto, que é a depressão por medo, quando o sujeito tem medo do futuro, quando o sujeito tem medo da perda financeira, medo da miséria, tem medo da situação de perda da saúde, medo de perder alguém. Ou seja, o medo também é um sintoma, é um sentimento muito duro, porque ele tira a energia psíquica e o sujeito fica sem força para fazer as coisas. O medo é avassalador, ele tira toda a pulsão de vida da pessoa. Mas eu quero falar de uma causa de depressão que eu considero uma das mais interessantes, e porque é uma causa pouco observada no mundo cotidiano,
que é esse mundo neoliberal que nós vivemos, do capitalismo, onde as pessoas são obrigadas a serem produtivas, as pessoas têm que brilhar, as pessoas têm que ser felizes, há um imperativo de sucesso. Esse imperativo de sucesso causa depressão. Esse imperativo de sucesso acachapa o ser humano, o sujeito contemporâneo. Parece que ninguém pode ser mais medíocre, tem que se sobressair. Então, isso começa a funcionar nas pessoas uma ferida narcísica de como elas são, que elas não se aceitam do jeito que são. Deveriam ser muito melhores, deveriam ser sucesso total, deveriam ser famosas. Vocês não queiram saber como esse mundo capitalista, essa sociedade do consumo, esse neoliberalismo traz no seu bojo a interrogação humana: eu não sou o que eu deveria ser. E aí começa, gente, um processo que esse é importante salientar, é a autoacusação. Eu me autoacuso porque eu não sou como eu deveria ser. Eu me autoacuso porque eu não tenho o sucesso que eu deveria ter. Eu me autoacuso porque eu não aceito a minha forma física, a minha forma psíquica, a minha forma emocional de ser. Eu me autoacuso porque eu tenho tal idade e não tenho tais bens de consumo ainda. Eu me autoacuso porque meus colegas todos já estão com coisas que eu não tenho. Pessoal, isto é gerador de depressão. Porque se eu acuso alguém de algo: Maria, você fez tal coisa, você fez errado isso. Maria me responde: não, Mônica, você está errada. Ela se defende. Se eu acuso alguém, essa pessoa se defende. Mas se eu me autoacuso com as minhas feridas narcísicas, eu não tenho como me autoacusar e, ao mesmo tempo, me defender. A autoacusação, queridos, é indefensável. Quando eu me autoacuso, eu me condeno. E quando eu me condeno, eu perco a energia psíquica da pulsão de vida para me fazer ser uma pessoa produtiva, tranquila, responsável, lidando com o meu cotidiano. Eu deprimo. A depressão, pelo sentimento de autocomiseração, ou seja, eu não me aceito, eu tenho pena de mim, eu acho que eu não sou o que deveria ser. A autocomiseração, o remorso, a culpa, que é um sentimento horrível, e acho que eu vou fazer uma live só sobre culpa, porque eu estou chegando à conclusão que a culpa é geradora de muitas, inúmeras patologias psíquicas. A culpa é terrível. A culpa não liberta, a culpa é uma bola de ferro presa no pé. O sujeito culpado, ele não tem direito a ser feliz. O sujeito culpado, ele quer ficar a vida inteira completamente preso àquele assunto ou aquele ato que ele fez. Vou falar sobre a culpa. Eu estou tendo umas ideias agora. Acho que culpa é uma boa pedida. A culpa, senão eu vou ficar culpada se eu não falar da culpa. Mas eu vou falar da culpa. A culpa vai ser uma próxima live. Vou organizar as lives deste mês de junho. E quem sabe, semana que vem vai ser a síndrome do pânico ou medo. Vou pensar mais a partir das demandas de vocês. Mas tudo isso tem sentido e tem interesse. Então, esta depressão que vem por culpa, ela é assustadora. As pessoas se crucificam, se martirizam, se denigrem, se destroem. A culpa é um dos piores sentimentos humanos, porque o sujeito, vou fazer uma brincadeira, ele não se desculpa, ou seja, ele não tira a culpa. Claro que a culpa é narcísica, Você se sente o centro do universo para ser o culpado da história. O culpado, ele paga o preço para sempre. Ele não tem perdão. O culpado carrega a culpa nas costas, como se fosse o complexo de Atlas, sabe? O grande Atlas da mitologia, que carregava o mundo nas costas. O culpado carrega o mundo nas costas.
A culpa gera tudo que não presta. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, autoimagem denegrida, sofrimento de toda ordem. A culpa é devastadora. E a culpa traz como consequência a depressão. A depressão pela culpa é mais frequente, estatisticamente, pelo menos no que eu percebo nas quantidades de pessoas deprimidas que eu já atendi. Quando vamos verificar a história clínica, tem história de culpa, tem história de dívida com o mundo, tem história de que deixou uma pendência emocional para resolver. É uma espécie de inadimplência psíquica. O sujeito é um inadimplente psiquicamente, ele não paga nunca. Vocês já pensaram o que significa isso, gente, para o psiquismo? Você nunca pagar um preço que você mesmo cobra de você e que talvez seja um equívoco e que talvez seja uma fantasia, não seja a realidade. Vocês já pensaram o que é ter esse débito emocional com a sua história? Isso é algo que não tem como pagar. E o que é que o sujeito faz? Deprime. A penitência da culpa é a depressão. É como você paga os pecados, entre aspas, da culpa. Já que eu fiz isso, eu agora perco a vontade de viver. Eu agora perco a alegria do ato de existir. Eu tenho anedonia, eu fico anedônico, ou seja, eu perco a capacidade de sentir prazer no ato de existir, em estar vivo. Estar vivo é um fardo, porque estar vivo é uma penitência. E é por isso que o sujeito prefere estar morto. É por isso que a pessoa busca a saída suicida como libertação. Porque viver com o peso da culpa é doloroso, é duro, é triste, é sofrido, é penoso, é avassalador. É disso que eu gostaria de falar hoje. Porque tem depressões endógenas que são as orgânicas. Existem pessoas que têm dificuldade de secretar neurotransmissores, são os neurohormônios do cérebro. Tem baixa de hormônios. Esta live será gravada, fiquem tranquilos. Todas as minhas lives agora já aprendi a gravar, ficam no IGTV do meu perfil. Vocês podem assistir todas. Então, eu quero dizer a vocês que viver o peso da culpa é um dos maiores preços que o ser humano pode pagar nesta vida. E nós não merecemos isso. Nós não merecemos uma culpa impagável. E pagando com a doença psíquica que é a depressão. Nós não merecemos isso. Nós merecemos ressignificar a nossa própria história. Como psicanalista, eu tenho o prazer de dizer para vocês que nesses 40 anos de clínica atendi tantas pessoas que deram um novo sentido à própria vida, que ressignificaram suas histórias e que puderam transformar o que tinha sido escrito em um novo livro, passaram a limpo suas vidas. Testemunhar isso como psicanalista, gente, é ter uma crença total, completamente completa no ser humano. Ana Márcia, tudo bom, querida? Estou vendo aqui várias pessoas queridas que estão aqui assistindo minha live e sabem do que eu estou falando. Vocês reconhecem o que eu estou falando. Dá um novo sentido à vida. É uma das maiores oportunidades que o tratamento psíquico, o tratamento psicológico, eu não vou fazer só alusão à teoria que eu tenho identificação total e que eu estou há 40 anos nessa, mas eu, de certa forma, eu acho que é muito válido qualquer forma de tratamento psíquico. Respeito outras linhas teóricas que podem não ser a minha, mas que eu não me identifiquei, não significa que não valham a pena. Existem abordagens para todos os gostos e para todos os tipos de demandas. Toda abordagem é válida, porque todas elas são estruturadas na escuta e na fala, e no manejo clínico, e na transferência, e na confiança que o paciente faz naquele profissional. Isto não tem teoria certa, todas servem.
A psicanálise não é a única, eu digo isso porque meu casamento com a psicanálise tem 40 anos, gente. Acabou a paixão, eu tenho um amor pela psicanálise. Eu conheço o limite da psicanálise, até onde ela pode ir. Sabe aquele casamento de 40 anos, de bodas de esmeralda, que você já conhece os defeitos do parceiro e que dá para levar? É assim. A psicanálise é isto. A psicanálise dá a condição de você chegar com uma história mal escrita e você alinhavar um novo texto, você contextualizar as suas próprias questões. Isso é dinâmico, isto é dinâmico demais. Isso é fantástico. Uma das coisas mais incríveis é você ver quando o nosso analisante tá ali triste, acabrunhado, angustiado e não sabe como sair daquela situação tão ruim, tão difícil, tão dura. E ele de repente descobre que a resposta não está do lado de fora, a resposta está do lado de dentro. A realidade psíquica é quem plasma a realidade externa. A realidade externa é apenas um detalhe. Sou eu que dou o contorno da minha vida. Então, a depressão pode ser tratada. A depressão pode ser cuidada. Damos o braço à farmacologia, aos meus queridos colegas psiquiatras que acompanham muitos pacientes meus, que eu quero aqui fazer uma gratidão a eles, o André Caribé, o Dr. Raimundo Caribé, que acompanha muitos pacientes, a doutora Lúcia Filadelfo, colegas psiquiatras competentíssimos. Eu não sou psiquiatra, eu sou psicóloga e sou psicanalista, então não posso medicar, mas às vezes é necessário um colega que passe a medicação para mais conforto do paciente, para que o paciente possa entender suas questões medicado e possa fazer um trânsito mais fácil na sua análise. Vou contar uma história engraçada, que é o seguinte: uma vez um paciente chegou para mim e disse assim: doutora Mônica, a senhora quer que eu vá no doutor fulano, quer que eu vá tomar medicação? Eu não quero tomar remédio, eu não sou maluco, eu não aceito tomar medicação. Ele estava muito deprimido e eu sabia que não dava certo ser só a escuta. Eu não tenho essa pretensão de que a psicanálise faça com que veja bem, que a psicanálise seja uma coisa que resolva tudo. Às vezes tem situações que há necessidade de remédio. Não é toda a depressão, Maria Antônia. Algumas se curam sem remédio. Outras precisam. Depende de como o sujeito está no seu processo. Mas eu tenho totalmente a humildade de ver que o paciente que precisa de medicação, ele tem que ir para o médico. Ele tem que ser atendido pelo psiquiatra. Porque a palavra não é suficiente para dar conta dele ressignificar a sua história e sair do estado depressivo. E esse paciente era resistente, ele não queria de forma nenhuma tomar remédio, ele era contra. Ele dizia que ele se sentiria mal porque ele estaria se sentindo dependente de uma medicação, como se ele fosse um doente. E veja bem, o que é que eu falo para ele? Eu tenho uma inspiração no momento, eu digo: vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você quebrou o fêmur, e aí eu te mando para o ortopedista. O ortopedista vai lhe dizer o quê? Você precisa engessar a perna. Tá bom, para poder consolidar o fêmur. Mas aí ele diz: para maior conforto, alugue um par de muletas que tem ali na esquina, naquela farmácia. Eu digo a você que você não pode ficar com a perna engessada pulando de um pé só. É como está acontecendo. O gesso é a análise. A análise está te ajudando no gesso. E realmente você dá sentido e dá significações ao que está te acontecendo. Mas é mais confortável de muleta. A medicação é a muleta. Então, com essa metáfora e essa alusão, eu o convenci e fiquei muito feliz com essa inspiração que eu tive na hora, porque ele pôde ir ao médico, pôde tomar o antidepressivo que ele precisava e, de posse do antidepressivo, já fazendo realmente um funcionamento incrível e ele melhorando, ele pôde alavancar e aprofundar muito mais sua análise. É muito mais conforto para o paciente, a depender do caso. Não é todo o caso, mas alguns precisam, porque é necessário a escuta médica também. Então, dá a César o que é de César. Eu não sou médica, sou psicóloga clínica e psicanalista. Não estou autorizada a medicar ninguém. Então, eu indico
para quem estudou e quem fez a residência na psiquiatria e conhece o funcionamento neuroquímico. Eu não tenho esse funcionamento. Então, é importante dizer que há depressões que, quando existe, até a própria neurociência, o sujeito perde a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, a epinefrina, todos esses hormônios, eles caem, existe uma queda dos neurotransmissores e eles precisam de uma ajuda química para recaptar os neurohormônios que estão em baixa. Não são todos os casos, mas os que precisam, é muito lúcido e indicar para o médico e fazer em paralelo a análise com o tratamento psiquiátrico e sempre dá certo. Então, dizer a vocês que é algo resolvido, que já temos o resultado, a medicação perfeita para tirar alguém da depressão, não é verdade. Vai ser feito ajustes, por isso que o psiquiatra precisa acompanhar a pessoa uma vez no mês, de 15 em 15, a depender do caso, para encontrar a medicação correta, a droga correta, na quantidade, na dosagem de cada psiquismo, porque para cada pessoa tem um ajuste a ser feito. Em paralelo com a análise, temos que acreditar, e isso é possível, o sujeito vai ter sua vida dentro da normalidade em breve, cuidando-se de si e observando quais foram as causas do processo da depressão. Agora, quando as pessoas se medicam o tempo todo sem fazer um trabalho terapêutico, psicológico, psicanalítico ou psicoterapêutico, elas estão com as pernas quebradas, andando só de muleta, sem engessar. Isto é um grande risco. Muita gente se automedica, tem alguém da família que passa a receita, toma de forma indiscriminada, tem que ter a prescrição médica. Gente, é muito sério, vamos cuidar dos nossos organismos. Há pessoas viciadas em medicações sem acompanhamento médico. Contra, sou totalmente, terminantemente contra. Esse excesso de medicação leva uma clínica de excesso nas drogas lícitas. Atenção, isso é uma toxicomania com drogas lícitas vendidas em farmácia. Elas não estão sendo traficadas, mas elas podem ser usadas de forma indiscriminada. Atenção, é muito sério, porque a causa não está sendo tratada, as questões mais subjacentes não estão sendo vistas. Passou rápido o tempo, eu tinha muitas coisas para falar ainda, mas eu estou sentindo que as pessoas têm perguntas que querem falar. Então eu gostaria, talvez, de pedir a vocês que coloquem as pessoas que estavam querendo, né, fazer uma interlocução. Eu vou colocar aqui que querem participar. Tem muitas solicitações, eu não sei como é que eu faço, eu não sei como eu nunca tive essa participação assim, não sei se alguém pode me ajudar. Eu visualizei aqui, tem muita gente querendo participar, então talvez, tem mais de 70 pessoas querendo fazer perguntas, então 80 pessoas. Talvez a melhor forma seja poderem fazendo aos poucos, né, mandando aqui no chat as perguntas, tá? E eu poder ir respondendo na medida do possível. Então, a depressão, recapitulando, ela tem um substrato de perda, ela tem um substrato de medos, ela tem um substrato da culpa. E quando entramos no terreno da culpa, a questão é muito complexa. Então façam as perguntas, por favor, podem ir perguntando. Quem está querendo falar alguma coisa a respeito dessa depressão pela culpa, a terapêutica, a escuta, o que fazer com o paciente. O melhor pelo chat é continuar a live por 1 hora, depois abra para pergunta. Não pode, a live do Instagram tem tempo, infelizmente não posso falar mais do que, temos só 15 minutos para terminar, porque temos apenas 60 minutos, 50 no máximo, 50 a 60 minutos. A culpa da depressão. Esse assunto é para 2 lives, está todo mundo pedindo para eu continuar, então vai ter depressão 2, depressão 1, depressão 2. Então semana que vem já sei que vou continuar falando da depressão. Vocês estão interessados no tema. Vejam bem, esse processo, né, da depressão e da culpa, vamos pensar um pouco o que acontece na sensação de culpa. O sujeito não se perdoa, o sujeito não se acolhe, o sujeito não se cuida, o sujeito não tem amor.
por si. Ele é muito duro com ele mesmo. Ele é muito duro. Estão me pedindo para falar suicídio e depressão. Sim, a depressão, se a pessoa se cura da depressão, claro, é possível a cura das doenças psíquicas. A cronicidade é o maltratamento. Se o sujeito tem uma crise aguda, ele tem condição de sair, mas às vezes ele toma remédio, não se trata e faz muita maluquice e fica refém da medicação e vira crônico. Como tudo na vida, tem tratamento, mas pode ser crônico se for maltratado, se for, um maltrato do próprio psiquismo. Alguém está perguntando sobre o suicídio. O suicídio é um ato, em psicanálise a gente chama de acting out, não. E acting out é uma tentativa, seria uma passagem ao ato. É quando o paciente atua, ele sai da cena, ele busca uma saída da vida, de forma, ele decide a sua própria morte e sai da cena sem suportar a dor do existir. Quando a dor do existir fica insuportável. Essa dor do existir, ela é comum para todos nós, é universal. Existir dói, pessoal, dói existir. Não é fácil viver. Não vou dizer a vocês que a vida é fácil. A vida é complexa. A vida é altos e baixos. A vida é misteriosa. A vida nos prega peças durante a nossa vida. Então, viver é uma acrobacia. Eu só encontro, eu e as metáforas, adoro as metáforas, elas me ajudam a pensar. Eu, quando lembro do surf, fiz uma incursão pelo surf, um período aí, na academia do Armando Daltro, lá em Jaguaribe. Uma tentativa de surfar que eu fiz, mas foi muito interessante, porque eu sempre achei que o surf tinha muito a ver com a vida. Porque as ondas são cavados e cristas, são altos e baixos. Altos e baixos. O que é que faz o surfista? Ele, quando o mar está encapelado, bom para surf, é quando tem altos e baixos. É a vida. O que é que acontece com o nosso surfista? Ele desliza entre os cavados e as cristas. Ele desliza na prancha. Então a vida é isso. Não é equilíbrio. É a capacidade de administrar o desequilíbrio, até porque, eu já falei, vou dizer de novo, a linearidade é a morte. O mar calmo não tá para surf, não tem surfista quando não tem onda. A onda é a coisa mais incrível. Estou vendo aqui uma grande surfista, a Fernanda Alonso. Fernanda sabe do que eu estou falando. Eu fiz uma tentativa, não consegui muita coisa, mas eu voltarei a tentar surfar. Porque eu amei, porque eu fiz um projeto que é o Salvador Storm, um projeto de tirar os meninos da droga pelo surf. Eu tenho em parceria com várias pessoas, com Rafael Filgueiras, com Armando Daltro, ganhamos quase o prêmio do Itaú Social com esse projeto de tirar os meninos do bairro da Paz para botar para surfar e para fazer análise. Por quê? Porque redução de danos, tira o menino do crack surfando. O surf, o que acalma não é água doce, o que acalma a gente é água salgada. Por isso que banho de sal grosso é bom. Então, gente, foi fantástico esse Salvador Storm. Eu quero reativar esse projeto. Eu tenho ganas de reativar esse projeto. É um projeto ambicioso de tirar o menino da droga e botar ele para surfar, para ele estruturar a vida dele nos altos e baixos da vida, entre a favela que ele está lá do bairro da Paz ou qualquer outra favela, e ele poder organizar a psique. Esse projeto é inovador. O NAPS está à frente. É o Salvador Storm, a onda que forma. Meu filho fez a logomarca, que é linda demais. A gente lutou, mas infelizmente, gente, questões de ordem política, não conseguimos colocar o Salvador Storm para funcionar. Mas essa ideia não morreu dentro de mim, ela está viva. E eu digo a vocês, voltar a surfar é um projeto para pós-pandemia. Não vejo a hora de eu ir na academia de Armando Daltro, lá em Jaguaribe, e poder ter minhas aulas com os nossos professores. Se lembra, Tina, que a gente ia 4 horas da manhã pegar onda? Isso foi uma das grandes transformações da minha vida. Eu tinha acabado de emagrecer os quilos todos, resolvi surfar. Então,
Isso é pulsão de vida. E eu acho que se a vida é altos e baixos, a depressão... Vamos voltar a esse projeto, nosso querido André Gustavo. O projeto está pronto. A gente ganhou no Itaú Social em segundo lugar, por isso que não ganhamos o financiamento, mas vamos voltar, por que não? É um projeto arrojado. Então, gente, essa animação minha é porque eu acho que eu estou sentindo que já vivi 40 anos na clínica e que eu queria mais 40, porque tem tanta coisa que eu preciso fazer que eu acho que o tempo está ficando curto. E eu não gostaria que ficasse curto, eu gostaria de mais tempo, porque eu tenho muitas ideias. Mas eu digo a vocês que o meu entusiasmo é inspirador, alguém está dizendo, sabe por quê? Porque eu confio no projeto humano. Eu confio no humano. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano e você demais, daqui para mais. Porque agora eu vou realmente botar a boca no trombone. Eu estou comemorando meus 40 anos de clínica com essas lives. Eu estou comemorando meus 40 anos de clínica falando coisas que eu nunca tinha pensado em falar, nunca pensei em fazer tanta live. Eu fiz não sei quantas desde que começou esse confinamento. Isto tem sido pulsão de vida. Pulsão de vida. Isso é alegria, isso é força, isso é muitas ideias. Meu filho diz que eu sou uma usina de ideias, que às vezes precisa de anticoncepcional em spray para botar na minha cabeça, por essa fertilidade exacerbada de ideias. São muitas ideias, são ideias da pulsão de vida e é por isso que eu acredito que a gente consegue fazer as coisas quando a gente está vinculado com o nosso desejo. Vamos nos conectar com os nossos desejos, com o que queremos da vida. Seja surfar, seja cantar, seja tocar meu teclado, seja realmente fazer parte de um grupo de estudo, mergulhar nas pulsões sublimatórias também. Isso é vida, isso é vida. Então, fora disso, é sofrimento dentro deste mundo difícil que vivemos. Então, surfar na vida é uma forma de lidar com os altos e baixos. É ensinar o deprimido a pegar a prancha psíquica e ele dar conta da própria vida. Dizer para ele, vamos para frente, saia da mesmice, transforme, ressignifique sua história. Você pode se reinventar. A vida é para ser vivida. Enquanto estamos vivos, e é uma bênção todos os dias abrirmos os olhos, temos que botar para quebrar. Tanta gente jovem, encostada na cama, chorando, porque está culpado, porque está triste. Gente, levanta a cabeça, tem muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer, muitas pessoas precisam da gente. É muito importante a gente se conectar com os outros. É poder fazer dos outros uma alavanca para nós podermos oferecer uma escuta. Eu digo a vocês, eu tenho uma equipe fantástica, eu sou privilegiada, são 17 psicanalistas completamente vocacionados na clínica do social, nesse NAPSE maravilhoso que tem 23 anos e que as pessoas se dedicam de corpo e alma a escutar os menos favorecidos economicamente, porque a dor psíquica não escolhe classe social, é com eles que a gente aprende tantas coisas. Eu acho que talvez se eu ficasse só no meu consultório, não tivesse esse trabalho social que eu me jogo em tantas direções, eu não teria entendido o potencial do humano. Eu teria exatamente, em outro momento, eu teria uma restrição de escuta. E hoje eu tenho uma escuta muito mais ampliada. O Salvador Storm, a onda que forma, é uma realidade na minha mente. Ele apenas está em stand-by. O projeto está todo pronto, lindo, maravilhoso. A gente vai alavancar esse projeto. Temos que sair do confinamento, porque temos que ir para a praia. Temos que ir para Jaguaribe 4 horas da manhã. Viu, Tina? Tá lembrada que você tem que acordar cedo para a gente pegar a onda? Foi um dos momentos mais felizes das nossas vidas. Esses momentos que a gente pegava a onda cedinho, 4 horas da manhã, nascendo o sol, enxergando aquele marzão lá de Jaguaribe e podendo realmente nos conectarmos com a vida e ajudar os adolescentes que estavam enfiados no crack. No mar, eles ficam limpos. Uma vez um adolescente falou para mim, ô doutora Mônica, quando eu entro aqui na onda, eu não quero outra onda, eu esqueço da porcaria do crack, eu esqueço da pedra. Aqui eu tô limpo.
Gente, a vida é para estarmos limpos. É para estarmos limpos de todas as formas, de todas as dores, de todas as mágoas, de tudo que nos oprime. Estamos aqui para nos limparmos a alma, limparmos a psique, ajudarmos quem está precisando, dar a mão quem está precisando se levantar, quem estiver ajoelhado, botar de pé, quem estiver de pé, botar para andar, quem estiver andando, botar para correr, porque a vida é ajudar uns aos outros. Isso volta para a gente de uma forma tão incrível que isso nos anima a viver. Então, eu comecei com a depressão e terminei com a alegria, como eu acredito que é a vida. Ela é transformação, reinvenção, modificação, é ressignificação. A vida é repaginar a cada dia. Eu amo a história do surf. Eu sou fã do Gabriel Medina. Eu tive vontade de ir lá em Marizia para conhecer o projeto dele, porque eu acho que esses Brazilian Storms, esses meninos que estão aí surfando neste país que tem uma costa enorme, nós temos uma costa, não precisa construir quadra de esporte, tem o mar aí, é barato para o governo os projetos. Um país com essa costa fenomenal, botar essa rapaziada, essa garotada toda para surfar e para sair das drogas. Ou seja, desalienar essas pessoas das substâncias psicoativas, redução de danos. O que acalma não é água doce, é água salgada. É isso que eu dizia, era o mote da nossa campanha. E agradecer ao Lucas de Ouro, meu filho, que fez a logo do projeto, que faz parte do conselho consultivo do Salvador Storm, o Rafael, o Armando Daltro, toda essa equipe que lutou, o Saulo, meu professor de surf, que foi fazer a formação em psicanálise, surfava lá e ele ia estudar comigo. Quanta coisa boa para a gente poder ressignificar a nossa história. A vida é para ser vivida integralmente e para deixarmos marcas uns nos outros. Só assim vale a pena passar por essa existência. Fora disso, é passar por aqui em brancas nuvens e sermos espectros de homens, não sermos homens. Certo? Então, não vamos passar em brancas nuvens. Da depressão ao surf, da toxicomania ao surf, a escuta da psicanálise, costurando tudo isso, vamos para frente, porque temos muito o que fazer. Eu não sei se eu pude responder, na realidade, são muitas perguntas, né? Já estamos praticamente no horário, daqui a pouco vai cair o Instagram. Eu fico triste porque termina, né? Doida que fique mais tempo, mas é isso aí. Acho que vai ter depressão 2, quem sabe eu vou falar da toxicomania e a depressão, eu vou falar do crack, do surf, tem tanta coisa para falar, mas infelizmente eu vou precisar, neste momento, encerrar, me despedir de vocês, agradecendo as palavras tão carinhosas de todos que estavam aqui me assistindo. Eu hoje senti que meu coração tocou muito quando eu me lembrei do surf. É uma das coisas incríveis que eu quero fazer na vida e vou fazer. E conto com os meus alunos, conto com todos os grupos da formação. Vamos juntar esforços, unidos venceremos. Colegas da formação, psicanalistas, Rafael Filgueiras, meu querido, Armando Daltro, professor de surf, campeão brasileiro de surf, campeão nacional e internacional de surf, dono da Academia Armando Daltro, lá em Jaguaribe. Olha lá, eu estou aqui de volta. Depois do confinamento, vamos botar o Salvador Storm para quebrar, viu? Vamos botar para funcionar. Muito bom, pessoal. Depois da depressão, só um banho de mar. Então, não vejo a hora da gente poder ir para o mar. Tchau, pessoal. Prazer grande estar com vocês. Que alegria grande. Vamos nos ver nas próximas. Domingo que vem, 18 horas, a mesma coisa. Viu, pessoal? Domingo que vem estarei aqui. Provavelmente falando ainda da culpa, quem sabe, outras ideias que vão surgindo. Tudo de bom, boa energia, boa semana, que alegria, não estamos contaminados, estamos firmes, cada vez mais ressignificando a nossa história. Os projetos do NAPSE vocês não conhecem, tem muitos projetos, Salvador Storm é um deles. É porque, como eu fui muito frustrada com coisas assim que não davam certo, eu fui arquivando. Mas eles estão vivos dentro da minha psique. Não é à toa que em Associação Livre o Salvador Storm voltou hoje. Mas outros voltarão também. Tem outros projetos maravilhosos. Uma boa noite
Prazer ver vocês. Muito bom. Vou agora gravar para ficar no IGTV do meu Instagram. Beijo, pessoal. Tchau.